Aqui existia a Fazenda da Serra, pertencia ao vasto município de Jacuí. O comércio que vinha de São Paulo, que vinha de Campinas, Casa Branca, Mococa, passava aqui para o Paraíso, o caminho em demanda para o interior, e aqui tem a Lagoinha. Então eles faziam um ponto de pouso e de repouso na Lagoinha. E Paraíso foi crescendo, né? Então, aí essa família Antunes resolveu dar um patrimônio, oferecer. Era devoto de São Sebastião, convidou os seus amigos, Antônio Soares Coelho e mais um outro amigo, para a escolha de um local para a construção de uma capela definitiva. Aí, chegando onde está hoje a Praça da Matriz, Praça Comendador José Honório, e ali existia alguns ipês na praça e existia uma fonte d'água perto do Hotel Cossini. Ali naturalmente desce. Aí disse, compadre Antônio Antunes, acho que aqui até parece um paraíso, aqui seria bom construir a capela. Ah, então tá bom. Aconteceu que no governo do Francisco Adolfo de Araújo Serra, um homem de visão, a prefeitura comprou o manancial lá da Serrinha, vocês foram ver. Ao visitante atento que percorre as trilhas do Parque da Serrinha, uma contradição emerge. O elemento que dá nome ao parque, suas águas, parece estar fora de cena, ao fim de uma trilha que dá numa ponte pêncil avariada. Mas do outro lado da ponte, há uma área de conservação permanente fechada ao público. Adentrá-la é uma incursão não apenas no espaço natural, mas também no tempo dos homens, nos seus vestígios do passado. Ali, sob o dossel de antigas árvores, se encontra um tesouro histórico, as ruínas do primeiro sistema de abastecimento de água de São Sebastião do Paraíso. Nos processos de urbanização e modernização da Primeira República, cada cidade buscou uma solução para a questão vital do abastecimento de água. Em Paraíso, o poder público decidiu pela captação canalizada do Manancial da Serrinha, proposta apresentada pelo engenheiro Paulo Victor Lanzoni, no ano de 1896. A obra começava pelo cercamento da área do Vale da Serrinha, a fim de preservar os recursos naturais que protegiam aquelas nascentes. Contíguos ao curso d'água, foram construídos um pequeno açude e 2 caixas de decantação, a partir das quais um encanamento conduzia, por gravidade, as águas captadas até um reservatório erigido no centro da cidade, de onde seriam distribuídas para as 36 residências existentes nas imediações. Hoje, esse sistema de abastecimento não funciona mais, mas ele deixou uma grande herança para a cidade. A área de preservação que deu origem ao Parque da Serrinha. A gente aqui em São Sebastião temos que valorizar mesmo, porque hoje eu não sei, mas na época esse era um dos únicos parques municipais que tinha todo regularizado aqui na nossa região. E assim, que a gente contava com tudo aqui para poder fazer uma educação ambiental de qualidade, né? Isso para a gente era assim, muito importante, e principalmente com a nascente, né, que a gente tinha aqui, que fizemos o plantio com os alunos, e assim, era todo um ciclo que se completava. E hoje, ela não é canalizada direto da cidade, mas ela cai na captação dos pilões, que é a captação da Copasa, entendeu? Então, se for ver bem mesmo, conforme a época do ano, ela deve gerar nada uns 30% da captação de água dos pilões. Ela deságua na captação dos pilões. Ela continua abastecendo a cidade ainda. A gente pode conseguir abrir essa área que a gente acha que não tem os 50 metros de diâmetro reflorestado, entendeu? Fazer o cercamento novamente e plantar novas mudas, entendeu? Controlar o processo erosivo, tá? Para ver se amplia ela. Tirar a areia ali que está depositada no fundo ali da nascente para ver se aumenta o volume. Porque o que a gente está vendo é que ela diminuiu muito, né, de uns anos para cá. Tá? Ela deve ter diminuído nada uns 50% a mais. Alguns anos mais tarde, outro símbolo da modernidade chega em Paraíso: o trem. Convenientemente, seus trilhos cruzavam o caminho das águas da Serrinha, aproveitando-as para o abastecimento e manutenção da locomotiva,
num entreposto de serviço denominado Conserva, situado logo abaixo das nascentes do parque. Os funcionários da companhia e seus familiares por ali fizeram morada, dando origem à Vila Conserva. Se não tivesse a água do Serrinha, eu acho que nem existia isso aqui mais. Porque a gente não tinha luz, não tinha água, era só a água da mina que a gente tinha. Então a gente dependia na época da água da mina. Ela que chegou, bem dizer, junto com o vô, né? Ficou. Então ela era a mais velha que tinha aqui, ela que comandava as coisas pra gente fazer de água, ela corria atrás, ela que brigava, vamos dizer. Ela sempre criou os filhos dela tudo aqui. Criou com a água da mina, né? Cuidava dos porcos, do como é que era, cabrito que tinha, né? Cuidava das galinhas, de tudo. Ela tinha amor nas criação dela. Então a água dependeu muitos anos para ela poder cuidar dos bichos. Cuidou dos filhos dela com essa água, bebendo essa água, tomando banho, fazendo comida. Porque era uma água que a gente pegava na torneira ali mesmo, na mangueira e bebia. Era limpa. Ela foi minha mãe do coração. Meu filho, aqui é uma história que não pode deixar morrer, mas eles estão deixando morrer. A água vinha lá da Serrinha. Ela passava pelo Poço Bela Vista e vinha em cima do barranco, o cano, e vinha para nós. Aí nós vivíamos assim, a água pura, cristalina. Você dava gosto de ver a água. Pura, pura. Tinha a torneira, ali mantinha o povo. Poço Colega, Bela Vista, Santa Casa, tudo dependia de nós. Para poder pegar um balde d'água, fazer comida, para tomar banho. E era fila, mais fila. O portão era aberto, era dia e noite. Ali era tudo unido. Tudo unido. Unido, mas unido. Ali era um para o outro. Mas nós temos muitos anos essa água sagrada. Minha relíquia. Isso é uma relíquia. De mãe para filhos. É uma relíquia que eu tenho dentro de mim. O manancial lá da Serrinha servia somente o centro da cidade. E permaneceu essa falta d'água até que, no governo do Luiz Pimenta Neves, 1947, e Geraldo Frois, e depois no meu governo, a prefeitura perfurou poços artesianos ao redor da Lagoinha. E aí a água era jogada na caixa e distribuída. Mas não servia a parte alta da cidade, não servia. Então, o Paraíso ficou nessa situação até 1974, quando o governo Alípio Múmica, ele contratou a Copasa. O sistema da Serrinha foi mantido em funcionamento por iniciativa popular. Moradores da Conserva e da Abadia juntavam forças para fazer os reparos e consertos necessários. Por trás dessa união, havia um desafio constante. A população de Paraíso, ao longo de boa parte do século XX, enfrentou grandes dificuldades no acesso à água. A Copasa veio para cá em 1974. Fizemos o levantamento de bairro, quadra a quadra, levantando os imóveis, para a gente então fazer o serviço, o projeto de hidráulico da cidade. Em 75, mais faltava água do que tinha. E quando tinha, a qualidade era péssima. O esgoto, não tinha coleta de esgoto praticamente. A maior parte dos bairros morava num bairro, não tinha coleta de esgoto, era fossa. A captação no início era feita, a principal captação era dos pilões, que lá tinha tratamento, tinha coleta de água da Serrinha, coleta de água do Samuel e da Lagoinha. Eram essas 4 captações, mas mesmo assim faltava muita água. Então, com a chegada da Copasa, houve uma evolução muito boa, passou a ter água e água tratada. Inclusive, 10 anos depois que a Copasa implantada, fizemos o primeiro levantamento de Icari. Houve uma redução muito grande de Icari, porque logo que a Copasa chegou, além de tratar a água, ainda começou a pôr flúor na água. Em 2003, o parque é regularizado como área de preservação permanente e, em 2012, torna-se patrimônio inventariado
com a finalidade de preservar e valorizar seu patrimônio cultural. E a gente procurava, né, levar sempre essa questão da educação ambiental, da recuperação das nascentes, da questão de caixas secas, né, de correção ali para que a água não assoreasse, né, nascentes e tudo mais, cercamento. Então, eu acho que é através disso mesmo, do levar, né, para o produtor rural, do levar nas escolas, né, do levar em todos os lugares. Nós chegou a produzir aqui, às vezes você pensa que é pouco, mas não, nós chegou a produzir 70 mil mudas por ano. Mas foi um dos viveiros mais assim, conhecido da região pela organização que tinha, assim, entendeu? Tá? Né, houve uma época que as nossas praças eram as mais bonitas que tinha aqui, na região, e as mudas saíam daqui. Bom, eu tenho essa câmera, eu a utilizo para fotografar a vida silvestre, né, da região, do município, e também eu vejo essa câmera como uma ótima ferramenta de educação ambiental, que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem espécies tão riquíssimas tão perto delas. Comecei a registrar para ser postado para o WikiAves, que vai para o mundo todo, em 2014. Essa divulgação de aves aqui do parque começou em 2009 com o Wagner Nogueira. Tem vários, tem uma turma enorme aqui. A água, sempre onde tem água tem vida, né? Então é um lugar que a gente faz bastante registros, principalmente de aves. O projeto de abastecimento idealizado ainda no século XIX por Paulo Lanzoni tinha uma característica especial: o cuidado. Houve um cuidado para a manutenção da floresta em pé, a fim de conservar a qualidade e a produção da água. Mas também há um curioso trecho que deixa transparecer a preocupação social do engenheiro. Ele incluiu no orçamento a construção de 8 chafarizes em locais de aglomeração, próximos às moradas de gente pobre. Um cuidado com o povo. Ao que parece, a proposta não saiu do papel, mas o desejo de democratizar o acesso à água é algo que permanece vivo e sendo colocado em prática pelas mãos do povo. Esse aqui, se eu fosse querer pegar dinheiro dos outros, fazer isso aqui, eu não fazia o que eu fiz, né? Uai, eu não sei, parece que foi por Deus mesmo, sabe? Me deu aquele trem na cabeça, aí eu pegava, vinha pra cá, fazer uma coisinha, fazer outra, e até hoje eu tô fazendo. Drenei a água, tudo aqui, que aqui era brejo, sabe? Planta um pé de uma coisa, do outro, a mina lá embaixo, eu pus ali, depois veio uma enchente, levou embora, aí eu trouxe ela pra cá. Aí daqui já ficou certo. Eu fiz tudo. Esses caquinhos eu que sentei, tudo. Para buscar água vem muita gente. O povo gosta e outra, a pessoa vem, fruta, né? Tem manga, tem. O povo gosta muito de amora. E capaz que eu vou plantar mais uns 500 pés de amora da banda de lá. Aí já pensando na natureza, né? Que isso aqui ajuda a natureza. A natureza, os macacos, os bichos, né? Tudo faz parte da natureza. E eu faço isso aqui e não ganho nada. Não ganho e ganho, né? Da modo outro, não ganho dinheiro. Mas eu ganho alegria, eu vejo esse povo tudo aí desfrutando, isso para mim é uma beleza, né? A água é o meio pelo qual se dão os fluxos vitais do planeta. Toda a vida depende dela, desde os organismos microscópicos às grandes florestas e civilizações humanas. Ela tem papel central no bem-estar material e cultural das sociedades por todo o mundo. Mas, infelizmente, esse precioso elemento está sob ameaça. Segundo o relatório da ONU de 2023, a escassez de água já afeta cerca de 40% da população mundial. Em seu fluxo contínuo, as águas da Serrinha têm a força de trazer à tona a história de Paraíso, ao mesmo tempo em que nos instiga a olhar para o futuro e refletir sobre o problema global da emergência climática. Sua preservação, através da manutenção e fortalecimento do Parque da Serrinha, é crucial para a luta cidadã pelo direito à vida e à dignidade do viver.